A paz do Senhor, todos meus queridos e amados irmãos. São 4 horas e 59 minutos desta madrugada, desta manhã já, né? Estou aqui muito feliz, glória a Deus, aleluia. Agradecendo a Deus por estar aqui em primeira mão. Agradecendo também a todos meus irmãos, minhas irmãs, meus irmãos, glória a Deus. Que tudo que a gente faz, irmãos, é para a glória de Deus, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu agradeço mesmo de verdade, de coração, tá? Obrigado a cada um que está inscrito no canal, a cada um que deixa o seu like, que deixa o seu comentário, que seja bom, que você acha que é bom para você, que seja mal, que você acha que é para mim, não é. Tudo que vocês estão fazendo, eu dou graças a Deus, amém? Eu dou graças a Deus porque Deus é quem nos justifica, amém? Amém? Glória a Deus. Não é diferente. A nossa caminhada aqui não é diferente dos demais que já passaram. Dos demais que já passaram, dos demais que já pregaram, dos demais que já viveram o sofrimento de levar a cruz. Somos, aleluia, nós fomos um dia a criação de Deus. Fomos a criação de Deus. Porém, ao chamar de Jesus, passamos a ser pessoa de Deus. Pessoa de Deus, casa e morada do Espírito Santo. Glória a Deus. Existem muitos obstáculos na vida de um cristão. Existem dias de sorrir, como assim falou Salomão. Debaixo dos céus existe dia para tudo. Existe dia para você estar sorrindo. Existe dia para você estar triste, chorando. Existe dia para você juntar. Existe dia também para você espalhar o que você juntou. Amém? Muitas vezes o homem consegue ver muitas falhas no seu irmão. Eu estou falando vice-versa. Mas não se lembrando ele que um dia também alguém vai observar as falhas que ele fez. Ou que alguém não observe, mas o construtor do universo, o dono de todos os seres vivos que está sobre a terra, ele vai mostrar a você. Ele vai trazer para você. Você vai lembrar do dia que você nasceu, como lembrou Jó. Jó disse, maldito seja o dia que eu fui gerado, nascido, que eu nasci. Maldito seja o dia que eu nasci. Então, irmãos, amém, amém, pelo dia que eu nasci em Jesus. Amém. Pelo dia que eu nasci em Jesus. Ouvindo o chamado de Jesus Cristo. Glória a Deus. Talvez muitos não entendam. Por que esse irmão, um diz que eu não sabe ler, eu não sei ler, outros falam que eu sou isso, sou aquilo. Mas assim, irmãos, eu não estou aqui, eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu não estou aqui para querer ser o centro das atenções, para querer aparecer. Eu não preciso de palco, né? Eu não preciso de um palco. Eu não preciso que ninguém passe pano nos meus erros quando eu errar, né? Passe um borrão para apagar, porque eu não consigo, você não consegue. Ninguém consegue. Errou uma vez, irmãos, se não é para a morte, o seu pecado, o seu erro. Só tem um que apaga, é Jesus. Todas as químicas que foi produzida pelo homem aqui na terra, não livra o homem e não apaga a mancha do pecado. Somente o Senhor Jesus. Somente o Senhor Jesus que nos justifica. Na vida tem 2 caminhos. Um é certo e o outro é errado. Na escolha de um desses caminhos, você é preciso ter cuidado. Qual é o caminho que você quer? Irmãos, quando as coisas são muito fáceis, você esquece que existe Deus. Você esquece que existe Deus. Mas quando as coisas, sempre, você luta, e Deus lhe entrega a vitória, você é um vencedor, você sempre vai agradecer a Deus.
Porque você viu o milagre em sua vida. Você viu Deus presente na sua vida. A sua história começou a mudar. A sua história começou a mudar. Existem duas mudanças de história. Eu quero te fazer aqui uns parentes aqui, para que você entenda. Primeiro, a história de você jovem. Segundo, primeiro a história de você criança, segundo a história de você jovem. Quando você é criança, faz coisa de criança. Quando você é jovem, adolescente, por ali, vocês vão fazer mais ou menos coisa desse tipo. Mas quando você, aleluia, tem um chamado por Deus, você não é mais criança. Você não é mais criança para essas coisas do mundo, as coisas pecaminonas. Você é criança quando está fazendo a vontade de Jesus. Ainda que você tenha 70, 80, 90, 100 anos, você se torna uma pessoa renovada na presença do Deus Todo-Poderoso. Mas existem pessoas que não entendem o que é uma nova criatura. Ser uma nova criatura, irmãos, não é ser novinho, não é ser novinha, não é ser 20, 30 anos, não é ser 15, 16, 17. Não é ser 6 anos, 7 anos. Não. Ser novo, você pode ter 30, 50, 60, 70, 80. Porém, se você está obedecendo a Deus, todo dia, você é renovado pela graça de Cristo. O homem que serve a Deus, ele não teme. Ele não teme as coisas, as acusações, as ameaças. Ele não teme, mas ele teme a Deus. Os homens de hoje, eu estou falando vice-versa, estão enfrentando a morte na força do braço, contra a carne e contra o sangue. Vejam, irmãos, os conflitos que está tendo, as guerras, as pestes, as pragas, os homens se acostumam fácil. Vê o que está acontecendo na Ucrânia, vê o que está acontecendo em Israel. Israel é palavra bíblica, está se cumprindo. O rio, Eufrate, está secando. Jesus disse que ele secaria um dia, quando ele secasse. O maior sinal de Jesus era aquele rio secando. E o rio está secando. Guerra. Aleluia. Em Israel. Guerra. No Hamas, os islâmicos. Guerra. Guerra no silêncio, espiritualmente falando. Guerra na política. Guerra, tudo pelo Deus Moloque. Moloque. Um chama Molu, os outros é Moloque. É o Deus do dinheiro. Estão brigando pelo dinheiro, por bens materiais. O próprio Jesus disse: não juntais o homem tesouro aqui na terra, mas juntais o homem tesouro lá no céu, onde o ladrão não entra. Onde o ladrão não entra. Lá ele não pode entrar, lá ele não tira, lá ele não vai te roubar. Amém? Então, irmãos, diante de tudo isso, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que o homem está perdendo o equilíbrio. Mas o homem sem Deus, o homem sem Deus não tem alegria, não tem paz na alma. Ah, mas você, irmão, serve a Deus e você sempre está... Eu tenho lutas. Eu tenho minhas provações. Há também alguém que fale de Jó. Há também alguém que murmure quando fala de Jó. Oh, glória a Deus. Jó foi um homem provado por Deus. Provado e aprovado. Davi foi um homem que era segundo o coração de Deus. Nem por isso o inimigo marcou um plano, traçou um plano para derrubar Davi. Sansão foi um homem que Deus escolheu. A força de Sansão e o mistério de Deus na força de Sansão estaria nos seus cabelos. Mas não era os cabelos. Era a proteção de Deus que Deus tinha. Deus tinha um zelo por Sansão.
com respeito a todas as mulheres, Deus deu o direito ao homem de ter uma esposa, para que ele não viva só. Você que tem uma família, você que tem seus irmãos, seu pai, sua mãe, sua esposa, exatamente, a sua esposa, os seus filhos, a sua esposa é a coluna da sua casa, junto com você. A Bíblia fala da mulher. A Bíblia está falando. A mulher sábia edifica seu lar, porém a tola destrói. A mulher sábia, quando seu marido está em prova, em luta, ela está em oração. Ela está em oração. Ela está em silêncio. A Bíblia fala de uma mulher chamada Ana. Ana, ela queria dar um filho ao seu cônjuge. Mas ela prometeu para Deus que ao ter aquele filho, entregaria ao sacerdote ali. Entregaria na casa do Senhor. Ana fez isso. Mas o sacerdote ali pagou um preço caro pela vinda de Samuel. Cuidado. E você pode pagar um preço caro. Porque adivinha agora. Porque vocês não estão acreditando. O sacerdote ali, quando ela estava orando em silêncio, em segredo com Deus, ele achou por algum momento que ela estava embriagada. Muitos estão criticando os outros, achando que sabem mais, que são mestres da lei, porque tem um entendimento. Olha, a sabedoria, ela é dada pela graça do Espírito Santo de Deus. O conhecimento que se busca em Deus com sinceridade, você pode detectar, compreender, analisar, entender, multiplicar a graça que Deus derrama sobre a sua vida, sobre os corações. Quantas vezes se deparamos, irmãos, com coisas que não entendemos? Aleluia. De ontem para ontem, o Senhor me dava uma visão explícita, límpida, bem clara para eu ver. Estava vendo a inundação na região do Nordeste, pegando Pernambuco, Aracaju, Bahia, aquela região ali toda, e invadindo tudo. E chegavam uns bombeiros, e eles não eram bombeiros. Eles estavam vestidos de azul marinho. E eles faziam uma corrente, de mão dada, socorrendo aquele povo. Porém, muitos ficavam para trás. Eles estavam voltando para cima do monte que tinha assim. Muitos ficavam. Porque uns queriam levar o carro na cabeça, outros queriam levar umas televisão bem grandona, bagagens. Tava assim, aleluia, confortado e conformado com a bagagem, com a beleza terrena, com Deus Molu, com o Deus do dinheiro. E a coisa, quando anda assim, vai mal. Eu conheço pessoas que foram milionários na minha região. Na época, com o cal, eu sei que ainda faz hoje em dia, no Rio Grande do Norte, fazia as caeiras de cal e queimava. Aquele homem era dono de várias caeiras de cal. Várias caeiras de cal. Mas ele também tinha várias amas, tinha várias mulheres. Não era só uma. Eu sei que ele terminou. Ele terminou. Eu conhecendo ele já tinha os seus 60 anos. Eu conheci ele com um saco nas costas andando, comendo de esmola, comendo aquilo que o povo lhe dava. E o povo fazia o relato da vida dele. Como é que Deus está? Como é que Deus está fazendo, escrevendo a sua história? O que você está fazendo para ser escrita a sua história? E naquele exato momento que eu vi aquele povo, aquela visão que Deus me dava, uns pegando televisão, e eu conhecia um bocado, outros atrás de levar o carro. Mas no mesmo momento, eu vejo pessoas descendo nas enchentes, com a força da natureza,
descendo carro inteiro, casa inteira, prédio inteiro, lojas inteiras, nações inteiras sendo destruídas, ciclones, vendavais, maremotos, ciclone, bombas, vulcão adormecido se levantando, descobrindo férias que está no mar que o homem nunca jamais viu na sua vida. Os historiadores estão descobrindo muitas coisas. Isso é permissão de Deus. Deus vai trazer tudo às claras, aos olhos dos homens. Os homens vão entender o que é Deus. Aleluia. Tenho eu falado de Jesus. Talvez, toda a vida, irmãos, eu estou falando de Jesus, me lembro de Joel, de Noé. E me lembro do profeta Joel também. Quando ele narra aqui, no capítulo 3, verso 14, que multidões e multidões estão no vale da indecisão. E é verdade. Se decida o que você quer. Veja o que você quer da sua vida espiritual. Olha, irmãos, procura santificar o teu corpo para ser casa e morada do Espírito Santo. Porque dessas belezas terrenas, de tudo que você tem, a conta bancária, tudo. Se você fechar o ouro hoje, Deus permitir, que a morte a toque, de nada disso você vai desfruir. E nem ninguém que ficar, se ele não quiser Jesus. Jesus não é fralda. Jesus, com todo respeito, não é papel higiênico para ser descartado. Só existe um que você tem que expulsar ele da sua vida. É o inimigo. Que ele faz com que você tenha ganância, com que você minta, com que você adultere, com que você roube, com que você, aleluia, tire a vida do próprio irmão, que nem Caim fez com Abel. Só existe um. Esse veio matar, roubar e destruir. É Satanás. Mas existe um que tem vida e vida com abundância para te dar. É Jesus. Jesus, partindo para o Pai, deixou o seu Espírito Santo como consolador. Como consolador. E nos livrando e guardando de toda tentação, perseguição, aflições, dores e enfermidades tremendas, monstras, que está sobre a terra. Aleluia. O homem não consegue mais respirar um ar puro. O homem não consegue mais beber uma água limpa, cristalina. Está sendo corrompido. Tudo está sendo corrompido. O que é isso? Tudo homem partindo, o homem que não tem Deus partindo atrás da riqueza terrena, do tesouro da terra. Abraçando o Deus Moloque. Deus Molu, Deus Moloque, que é o Deus do dinheiro. É um disputando o palco para ver quem tem mais. Lembro-me agora de um corredor que era que corria. Ayrton Senna, né? Ele, para muitos, ele era... Vocês, muitos que ficaram, era o ídolo de vocês que foram, né? Não, irmãos. Ele era igualmente a mim e a você. Ele tinha estratégia. Ele era um homem que planejava e calculava os seus movimentos pela força que Deus lhe dava. Pela força que Deus lhe dava. Mas um dia a história dele chegou ao fim da sua história. Qual foi o fim de Michael Jackson? Qual foi o fim de John Lennon? Qual foi o fim do rei do rock? Qual foi o fim de Reginaldo Rossi, que nem falaram muito dele já? Qual foi o fim, aleluia, de Elza Soares? Qual foi o fim de Pelé? Qual foi o fim de Garrincha? Qual foi o fim de Buda? Qual foi o fim de Maomé? Qual foi o fim de Hitler? Qual foi o fim de Tancredo Neves, que já está esquecido? Qual foi o fim de João Paulo II? Qual foi o fim da rainha Elizabeth? Qual foi o fim, aleluia,
Ô glória! Do Papa Bento XVI. Qual foi o fim? Qual foi o fim? Aleluia! De muitos famosos que eu conheci. Qual foi o fim de Chacrinha? Qual foi o fim de Bolinha? Chamava-se Clube do Bolinha. Qual foi o fim? Aleluia! E de muitas pessoas. Qual foi o fim? Aleluia! De Erasmo Carlos. Qual foi o final desse povo? Cadê as suas vanglórias que eles tinham aqui na terra? Cadê os seus ídolos? Cadê? Qual foi o fim de Maria Mendonça? Que já está ficando no esquecimento. Aleluia! Mas tem um que ninguém vai esquecer. Porque ele é a raiz que sustenta. Aquele que invoca o seu nome. É Jesus. Porque todo dia ele é renovado. São os profetas, porque está lembrado aqui todo dia. Isso aqui, fechado é um livro e aberto é a boca de Deus. Não importa que ninguém diga que eu não sei pregar. Não me importa que ninguém diga que eu não sei ler. Não me importa que alguém me diga que eu sou isso, sou aquilo. Esse alguém que não quer que eu esteja falando isso, assim como no tempo de Noé também não queria que Noé falasse, é o inimigo da sua alma e da minha alma. Ele colocou cegueira em muitas pessoas. Por isso, meus irmãos, se desperta, tu que dorme. Se desperta, tu que dorme. Tu que tem os teus bilhões. Tu que tem, aleluia, tu que está passando por uma luta tão grande. Tu que está vivendo uma vida miserável. Tu que está vivendo pressionado, aleluia, com medo de tudo, até de vulto, de vento, de água, tudo, pois muito pior vai acontecer ainda. Porque a ira vindoura está para vir. João Batista falou, como o inimigo veio matar, roubar e destruir, a ira vindoura também veio para exterminar o que não presta, o que não quer obedecer a Deus. O pai castiga o filho a quem ama. A Bíblia fala que o pai surra o seu filho com vara de marmelo. A vara de marmelo é a palavra. A vara de marmelo é a palavra. Devemos entender que os nossos filhos não é para ser educado por máquinas, botões, frios, enferrujado, calculado. Aleluia! O homem está se desfazendo com a própria inteligência que ele produziu. O homem produziu o celular. Pelo dom que Deus lhe deu, para o bem da vida deles, eles levam para o lado mal. O homem produziu a rede de televisão. O homem produziu o satélite. O homem produziu o avião. O homem produziu a arma. E o homem fez muita coisa que ele mesmo está usando para fazer o mal. O mal próximo. A ele também. O homem criou veneno. O homem está envenenando o planeta Terra com a malícia e a cobiça do pecado. Aleluia! De tudo isso, Deus não está se agradando. De tudo isso, Deus não está se agradando. A coisa está feia. Aleluia! Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não se apegue às coisas terrenas. Dá glória a Deus na aflição, na luta, na dor, na perseguição. Dá graças a Deus por tudo. Porque somente Ele livra o homem do fogo do inferno. Tem um grito de alerta sobre a terra. A Bíblia disse que quando homens parasse verdadeiramente de adorar o Deus Todo-Poderoso, mais de 1/3 parte dos homens já fizeram isso. Aleluia! Eis que as pedras proclamarão. Aleluia!
A água está pregando. O fogo está pregando. Aleluia. Os maremotos, terremotos, tremores de terra. Os tsunamis. Aleluia. As corrupções. O homem está sendo castigado e prensado pelos seus próprios atos cometidos. Feio diante de Deus. Indecente. É imundos. É ilícito. E não entende o homem que isso é Deus que está permitindo. Porque eles esqueceram que Deus existe. Confiando no seu carro. Confiando na força do seu braço. No seu cavalo. Aleluia. Muitos confiam no dinheiro. Muitos confiam na inteligência. Muitos confiam na sua integridade, na sua inteligência. Confia na inteligência para fazer o bem. Usa a sua integridade para fazer o bem. Quando ele fez Jó. Oh, glória a Deus. Quando ele fez Abraão. Quando ele fez Paulo. Após do conhecimento dele. Após do encontro que ele teve com Cristo Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Lai de que mandabias. Lemonebias suromonabias. Erebassas. Chocomonebias irimicadas. Emalabaste quevia. Oh, aleluia. Não sabe o homem. Não sabe o homem. Eu estou falando vice-versa. O que está preparado. Em poucas horas. Você vai ver a videira sendo chacoalhada. Ah, mas muitos falou. Vocês não escutam. Vocês não entendem. Vocês deixaram que a ignorância, a rebeldia, o seu coração endurecido, os seus maus pensamentos, impedisse de você ver a glória de Deus. Impedisse de você ver o trabalhar de Deus, o benefício de Deus. Talvez você está no leito do hospital, mas talvez também no leito do hospital você não está lembrando de Deus. Você está lembrando da riqueza, dos milhões que você tem na sua conta. Você está lembrando do seu carrão que está ficando. Você está lembrando, aleluia, dos gados, das juntas de boi que você tem, das fazendas que você tem. Mas você está esquecendo que Deus Todo-Poderoso precisa de ouvir que você se humilhou para você ser bem-aventurado. Porque nada disso você leva. Nada disso você leva. Eu não vi nunca uma funerária. Um caminhão de mudança. Acompanhando a funerária para o cemitério. Aleluia. Oh, glória a Deus. Tem pessoas que condenam. O servo de Deus está num velório. E num velório. A Bíblia diz chorar com os que choram. E se alegrar com os que se alegram. É lá no velório que você tem que provar que Deus é vida. É lá no velório que você tem que dizer para as famílias daquela pessoa que Deus é vida. E ele só viveu até o dia que Deus queria. É lá no velório que você tem que dizer. Se alguém falar, chegou a hora dele. Você não tem dia nem hora marcada. Deus prepara o homem e tira. Porém, quando ele não quer obedecer, o salário da morte, do pecado, é a morte. Quando ele não quer ouvir a voz de Deus, obedecer a Deus, a vida dele é empancada. Eu conheço muitos, milhões, dos meus 54 anos para cá, 55 anos para cá, 55 anos para cá. Eu conheço milhões, bilhões de jovens, adolescentes, tiveram a sua vida empancada, parada. Quem foi que parou? Quem é o dono da vida? É Deus. Ah, mas foi o inimigo que usou alguém para tirar a vida de alguém. Ei, porque Deus permitiu. Porque Deus permitiu. Ontem mesmo eu vi um homem, um jovem, no interior de Minas Gerais. Ele ia assim, meus irmãos, ó, e uma carreta pegou ele de frente. Ele entrou debaixo com a moto.
A carreta pegou a moto, saiu moendo tudo. Ele passou por debaixo dos eixos, saiu lá na frente em pé. Sem um arranhão. Sem um arranhão. O que é que Deus tem com ele? Deus tem alguma coisa forte para aquele rapaz. Deus livrou ele da morte. Deus livrou ele do atalho. Deus livrou ele do laço de Satanás. Se não fosse ali, seria no outro canto. Mas agora ele vai lembrar. Quando ele chegar no canto, ele vai dizer: aconteceu um milagre comigo. Ele vai olhar para aquela carreta e vai dizer: um dia eu passei por debaixo daqueles pneus. Uma carreta de 40 e poucas toneladas, ou mais. Que eu não sei o peso de uma carreta. De uma Volvo grande, uma carreta grande. Eu não sei o peso. Você vê o que Deus deu a inteligência para o homem? Um navio cruzeiro. Uma embarcação que anda com 20 mil pessoas, 11 mil pessoas em alto mar. Tem piscinas, tem banheiros, tem churrascaria, tem hotéis, tem tudo ali. Dali o homem pratica todo tipo de iniquidade quando ele não tem Deus. Todo tipo de iniquidade. Mas, porém, existe uma coisa. Lá dentro daquele cruzeiro, tem pessoas tementes e obedientes a Deus. Porque os escolhidos de Deus estão no meio de um povo. Jesus diz: eis que venho buscar um povo no meio de um povo. Zeloso, caprichoso, temente, obediente, humilde e de boas obras. Esqueceram disso? Por que vocês me criticam? Por que vocês me rebolam pedra? Aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Ah, mas eu parto para a ignorância, eu vou bem pertinho dele e acerto. Você vai acertar uma predada fisicamente. Você vai acertar uma predada numa pessoa, porque você, aleluia, você tem um equilíbrio que está perto dele, a pedra vai pegar. Mas Deus está falando no mundo espiritual. Aquele que não tem pecado é que atira a primeira pedra no seu irmão. Não julgueis para não ser julgado. Aleluia. E o perdão, onde é que está? Onde é que está a misericórdia? Quem usa esse instrumento aqui chamado Bíblia Sagrada, fechado é um livro e aberto é a boca de Deus, ele tem que estar preparado para uma coisa: para se desviar do mal e obedecer à voz de Deus. Não importa que chame de você atrapassado, quadrado, fanático. Eu sou fanático por Cristo Jesus. Sou atrapassado por Cristo Jesus. Por mim, ele foi crucificado. Por mim e por você, que entende o que é Deus. Filhos que não obedecem mais a pai. Filhos que não obedecem mais a mãe, a tio, a tia. Os avós. Pai que estão sendo esquecidos. Jogado nos asilos. E diz que é casa de descanso. Casa de repolho. De repousos. De repousos. Porém, que repouso é esse? Seu pai sente saudade do seu filho. Sua mãe sente saudade do seu filho. Mas seu filho não sente saudade do seu pai. Seu filho não sente saudade da sua mãe. Quando ele não tem Deus. Porque ele tem o Deus Molu. O Deus do dinheiro. Ele vive na orgia, na ostentação. Pessoas destituídas da glória de Deus. Separadas para servir o inimigo. A Bíblia fala dos escolhidos do inimigo e os escolhidos de Deus. Amém? Porém, se eu tivesse um espaço no meu pequeno celular de pregar 3, 4 horas, todo dia eu pregava. Todo dia eu pregava 3, 4 horas. Porque o que não me falta é pregação. Porque os homens estão se entregando ao inimigo. Eu estou falando vice-versa. Hoje, se você for fazer um velório de um cão, com todo respeito aos animais, dá mais gente do que fazer um velório de um humano. Isso que é isso? É o desamor. É o desamor. Vocês querem medir as pessoas pelas suas visões terrenas, carnal, limpa, seca. Sem o Espírito de Deus, sem amor, sem desamor próximo. Ah, fulano é assim, ciclano é assim, A e B é assim. E você, que jeito é?
Qual é a etiqueta que você tem? Qual é a placa que você vai levar para o céu? Você tem que levar escrito. O seu nome tem que estar lá no céu, no livro da vida. Senão você não entra lá. Na cidade santa que descerá do céu. Tem gente que pensa que vai ficar nas nuvens, lá trepado lá em cima. Não! Você vai receber um corpo incorruptível de glória, se encontra com o noivo e depois a cidade santa desce. E todos vão entrar na terra prometida, cidade santa, chamada Nova Jerusalém, que está escrito em Apocalipse. Porém, eu vou estar aqui até o dia que Deus quiser. Enquanto Ele me der fogo e vida. Aonde eu estiver, eu estou glorificando a Deus, louvando a Deus. Porque a vida é dele. Eu não tenho vida. Sem Jesus eu não tenho vida. Você sem Jesus não tem vida. E vive, mas é um morto ambulante. É um zumbi. Aleluia. É lendária a sua vida. Fictícia, lendária e passageira. E vivendo de aparência. Porque na escuridão das noites, você chora. Na escuridão, na calada da noite, você se preocupa. Ao botar a sua cabeça no travesseiro da sua cama, você se preocupa. Porque você perdeu seus milhões. Muitos estão perdendo boiada inteira. E Deus pesa a mão sobre ele por causa de não dar água sedente nem pão fomendo. Desce um raio lá do céu, destrói uma manada de boi inteira. E ele diz, vamos fazer o quê? Por que não vai condenar Deus? Hein? Não há nenhuma condenação para quem está com Cristo Jesus. E não há nenhum homem, nem um espírito imundo, nem um príncipe das trevas, não pode condenar mais o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a Ele foi dado todo poder entre os céus e a terra. Ele está com domínio de tudo, Ele manda em tudo. Ah, porque está morrendo ciclano fulano? Porque pecou para a morte. O salário do pecado é a morte. Lembre disso. Vamos orar. Glória a Deus. Bendito o Santo Deus eterno, maravilhoso Pai. Obrigado, Senhor. Toma o teu povo nas tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Eita, glória a Deus. Deus de misericórdia. Deus de amor, Deus de bondade, Deus de piedade. Abençoe esses lares. Abençoe essas famílias. Traz um final de semana abençoado. Este sábado, hoje, seja abençoado. Todos os dias, enquanto aqui vivemos, seja abençoado. Abençoa minha querida esposa, meus filhos, a minha família de modo geral, a igreja, o povo de Deus. Cura os enfermos, papai. Livra o teu povo, desperta o teu povo. Em nome de Jesus Cristo, eu determino a bênção e a vitória. E se possível for, meu Pai, entrega a vitória a este homem, a essa mulher, ao qual se tem merecimento. Ai, a lamandegue, a ceia, manto, roube, a sapa. Estepele, belebesto, lobo, sibiando, roube, a ceia. Emanambabassura, manto, comerébias. Eita glória. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, meu amigo. Tu é fiel e verdadeiro. Remamamassa, que meneia, se levanta. Oh, aleluia, glória a Deus. Senhor, nos dá mais entendimento. Obrigado, meu Deus, pela graça que me dá. Sou feliz, Senhor, pela graça, pela presença do Teu Espírito Santo. Me faz, Senhor, triunfar. Me faz caminhar, marchar para um dia ter um encontro com o Senhor. Que dia lindo! Que dia lindo! Ai, 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 ai! Que dia maravilhoso para quem te obedece. Aleluia! Quando ouvir o toque da última trombeta, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aleluia.